Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Shnavati Simati Vidanta Daska Swami Jnaname Namaste Vinase Prabhupada Prabhupada Namaste Siddhanta. Hare Krishna. Então nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam no 11º canto, 13º capítulo, no verso 25. Continuando os ensinamentos do Hamsa Avatara. Então, Hamsa Avatara até agora, vocês vão lembrar que os 4 Kumaras, os Sanat Kumaras, fizeram uma pergunta: quem és? Só isso. Aí já com isso, ele aproveitou e explicou a natureza do eu, natureza, né, de que não pode nem ser o eu só matéria, nem o eu pode ser só energia, senão que tem que haver essa distinção, né? E aí ele fez a distinção de alma com Deus, de alma para alma, e a importância de recorrer à fonte superior, em última instância a Deus, para você ter o conhecimento último sobre a natureza. Então tudo isso ele fez com a simples pergunta: quem és? E agora ele vai continuar entrando mais a fundo, já abordando a pergunta que eles fizeram originalmente. Que, para quem não lembra, vamos ver aqui, a pergunta original era: ó Senhor, as mentes das pessoas naturalmente sentem-se atraídas aos objetos materiais dos sentidos, e de modo semelhante, os objetos dos sentidos, sob a forma de desejo, entram na mente. Portanto, como pode alguém que deseja a liberação e que deseja atravessar a esfera das atividades relacionadas com o gozo dos sentidos destruir esta relação mútua entre os objetos dos sentidos e a mente? Essa era a pergunta original, que Brahma não soube responder, então ele invocou indiretamente a ajuda de Deus. E aí aparece Hamsa Avatar. Então agora vamos ler mais um ensinamento dele. Vamos ler comigo. Guneshva Vishate Cheto Gunaschetasi Cha Prajam Jivasya Deha Ubayam Gunascheto Madatmanam Guneshva Vishate Cheto Gunaschetasi Cha Prajam Jivasya Deha Ubayam Gunascheto Madatmanam Guneshva Vishate Cheto Gunaschetasi Cha Prajam Jivasya Deha Ubayam Gunascheto Madatmanam Guneshva Vishate Cheto Gunaschetasi Cha Prajam Jivasya Deha Ubayam Gunascheto Madatmanam. Quer tentar? Guneshva Vishate Cheto Gunaschetasi Cha Prajam Jivasya Deha Ubhayam
Gunasceto maratmanam, guneshu, nos objetos dos sentidos. Avishate, entra. Cheta, a mente. Guna, os objetos dos sentidos. Chetasi, na mente. Cha, também entram. Praja, meus queridos filhos. Divasya, da entidade viva. Deha, o corpo exterior que existe como designação. Ubhayam, ambos esses. Guna, os objetos dos sentidos. Cheta, a mente. Mat Atmanam, tendo a mim como a alma suprema. Ok, repita comigo. Meus queridos filhos, a mente tem uma tendência natural de entrar nos objetos dos sentidos materiais. E de forma semelhante, os objetos dos sentidos entram na mente material, quanto os objetos dos sentidos... Mas tanto esta mente material, quanto os objetos dos sentidos são meras designações que cobrem a alma espiritual, que é parte integrante de mim. Eu vou repetir sozinho. Meus queridos filhos, a mente tem uma tendência natural de entrar nos objetos dos sentidos materiais. E de forma semelhante, os objetos dos sentidos entram na mente. Mas tanto esta mente material, quanto os objetos dos sentidos, são meras designações que cobrem a alma espiritual, que é parte integrante de mim. Então agora começa mesmo ensinamentos espirituais profundos, né? E o conceito do yoga é esse, que tem uma distinção, a palavra viveka, tem uma distinção entre matéria e espírito. E parte do yoga, um grande elemento do yoga é se você simplesmente entender a diferença entre matéria e espírito. Se você consegue entender que você não é matéria, você é parte integrante de Deus. E o corpo, seus sentidos materiais, os objetos dos sentidos, as coisas que você vê, toca, escuta, né, sente, tudo isso também é do mundo material. A primeira coisa do yoga é isso, entender que tem duas energias, como Krishna explica. Tem energia material e tem energia espiritual. E aqui a gente está imerso no Matrix, a gente está nesse meio totalmente material. E aí com isso, a alma fica perdida porque ela não é material, ela é espiritual. Mas ela está coberta. Aí aqui tem a palavra-chave, designação. Você se identifica com a matéria. E ao se identificar com a matéria, aí então você se enrola. Uma vez que você está identificado com a matéria, aí você se comporta como matéria. E aí você sente as necessidades e demandas da matéria. E aí com isso você sente, por exemplo, a matéria ela tem a natureza de escassez, né? Se eu tenho 2 moedas e eu te dou uma moeda, eu vou ficar só com uma moeda. Não é? Tem jeito. Se eu vou dar, eu vou perder. A matéria é assim. No espiritual não é.
Quanto mais você ama, mais amor você tem. Quanto mais sabedoria você compartilha, mais sábio você fica. Quanto mais justiça você, cultiva, mais justiça você experimenta. É diferente. A matemática é diferente. Então, quando a gente identifica a matéria, a gente começa a ficar mesquinho, começa a ficar egocêntrico. Porque tudo, se eu tirar de mim e dar para você, eu vou ficar sem. Então, eu vou querer pegar de você e ficar comigo, para garantir. Isso tudo, aí a gente começa a sofrer também. A matéria, ela é temporária. Tudo na matéria começa bem, aí vai, entropia. Vai se desfazendo e desfaz, e acaba, tudo. De o celular a universos inteiros, tudo começa e depois acaba. Se você se identifica com a matéria, aí você sofre esse processo de perda. Você se identifica com toda a perda que você sofre. Porque na matéria você vai perder, toda hora você está perdendo, Você está perdendo. Cada momento, está saindo vitalidade, a vida está se esgotando, enfim, está tudo acabando toda hora. Aí você tem que comer para repor energia e tal, mas está tudo acabando. E aí quando você dedica a matéria, você sofre nesse processo. Mas a alma não, a alma é eterna. A alma não precisa de nada, nunca precisou, nunca falha nada, nunca falta nada. Então, quando a gente identifica com a matéria, aí você começa a sofrer. Quanto mais você se identifica com alguma coisa, mais você sofre. Todo sofrimento que existe no mundo, ele vem unicamente da identificação com a matéria. É só por você se identificar com a matéria que você sofre. Começando com a identificação com o corpo. Depois do corpo, as coisas ligadas ao corpo. A sua casa, sei lá, a conta bancária, o carro, o apartamento, aquele objetozinho. Quebraram aquele meu vaso. Por que você sofreu? Porque você se identificou com o vaso. O vaso é meu, faz parte de mim. Aí quando quebra, você fica triste, porque quebrou uma parte de você. Só que foi uma ilusão, Você que criou a identificação. Aí quando alguém sai da sua vida, você fica, não, aquela pessoa me largou e tal. Mas por quê? Porque você se identificou com aquela pessoa. Aquela pessoa agora faz parte, é meu marido, é minha namorada, agora tem que fazer parte da minha vida. Aí a pessoa muda de ideia e você sofre. Por causa de identificação. Então todo o problema vem da identificação, toda a confusão da alma, o sofrimento vem da identificação dela com a matéria, designação material. Então a primeira coisa que fala aqui, Hamsavatara está dizendo, olha, vamos entender que tanto a mente como os objetos materiais, lembra que a pergunta era como é que a gente vai desfazer esse nó entre a mente e os objetos? Ele fala, olha, para começar, esse nó você não precisa desfazer. Olha só o que ele falou. Esse nó da mente com os objetos, isso aí é natural, os dois são da matéria. O que você tem que desfazer é a sua identificação com a mente e a matéria. Ou seja, você tem que agora identificar-se com a sua natureza espiritual. Aí naturalmente isso não vai ser mais um problema. Então o yoga dá essa sugestão, que você naturalmente você começa a cultivar o metafísico e não físico. Você começa a se identificar e colocar a sua atenção na metafísica e não na física. O que quer dizer isso? Que você começa a dar atenção a valores, ao seu propósito, ao amor, devoção, tudo isso que não tem nada a ver com a matéria. E é prático, porque isso é real. No dia a dia, isso é real. Se você vai passando o dia pensando em termos de porquê, um dos sintomas de inteligência espiritual é perguntar por quê? Por que eu estou fazendo isso? Qual a razão de eu fazer isso? Qual o propósito? Então você começa a perguntar,
o meu propósito, por que eu estou fazendo isso aqui? Ah, porque faz parte do meu dever, eu quero expressar. Não, estou fazendo por amor, estou fazendo porque é um valor, é uma questão importante para mim, tem um significado. Ah, sim, então é por significado, é por valores, é por propósito. Ah, então vou fazer. Então é real isso, você traz para a vida mesmo esse foco na metafísica. Você traz o foco no aqui e agora, que também não é uma coisa. Foco normalmente no aqui e agora. Foco no Dharma. Foco em Bhakti, na sua devoção, tanto o seu amor por todos, mas como o seu amor por Deus. Então você traz o foco, tudo isso é metafísico. Você se identifica então com esses propósitos superiores. E aí, com isso, naturalmente, você não vai sofrer a influência e os movimentos da matéria. Nem tampouco você vai se interessar tanto por este envolvimento da mente com a matéria. Porque você está com outro foco. Que o segredo é esse, não dá para você tirar. Você tem que mudar. Entendeu? Não dá para você não ter desejo, você tem que ter outro tipo de desejo. Não dá para você não ter foco, você tem que mudar o foco. Porque você está vivendo, não tem como parar, não tem como zerar, não tem como desligar. Então você tem que mudar, transferir a atenção. Então gradualmente você transfere a atenção de passado, de futuro, para o aqui e agora. Gradualmente você transfere a atenção de resultados fruitivos, resultados no futuro, para a sua atuação no aqui e agora. Gradualmente você substitui o desejo de ser reconhecido, de ser louvado, pelo desejo de louvar e reconhecer. Então vai mudando o foco. Aí vai dando certo. Vamos ler o significado. O Senhor Krishna, na forma de Hamsa Avatara, a pretexto de encontrar contradições na simples indagação dos filhos de Brahma, quem és? Está de fato preparando-se para ensinar aos sábios o conhecimento espiritual perfeito. Mas só depois de rejeitar dois conceitos falsos de vida, a saber, que todas as entidades vivas são iguais em todos os aspectos e que a entidade viva é idêntica a seu corpo externo ou ao sutil. Então essas duas coisas, né? Esses são os dois erros. Você achar que não tem diferença nenhuma entre eu e você. Que é tudo energia mesmo, a gente vai se fundir, é como, né, energia elétrica, né? A energia elétrica está nessa lâmpada, naquela lâmpada, tudo a mesma coisa, não tem diferença nenhuma. Então não é isso, a gente realmente tem uma identidade separada. Eu sou uma alma eterna, você é uma alma eterna, eu tenho minha personalidade, você tem sua personalidade, eu tenho meu livre-arbítrio, você tem seu livre-arbítrio. Então nós temos essa diferença. E o outro erro, que é o básico, é a identificação com o corpo material, que é o conceito materialista. Então esses dois conceitos vão ser rebatidos por Hamsa Avatara. O Sr. Krishna agora responde à difícil pergunta que deixou perplexo até o Sr. Brahma. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakura, os filhos do Sr. Brahma estavam pensando assim: nosso querido Senhor, se de fato é verdade que não somos inteligentes, ainda assim afirmastes que sois tudo, porque tudo é a expansão de vossa potência. Portanto, também sois a mente e os objetos dos sentidos, os quais são o tema de nossa questão. Os objetos dos sentidos materiais sempre entram nas funções da mente, e de modo semelhante, a mente sempre entra nos objetos dos sentidos materiais. Logo, é adequado indagarmos de vós sobre o processo pelo qual os objetos dos sentidos não mais entrarão na mente, e a mente não mais entrará nos objetos dos sentidos. Por favor, sede misericordioso e dai-nos a resposta. O Senhor responde o seguinte: meus queridos filhos, é um fato que a mente entra nos objetos dos sentidos materiais e os objetos dos sentidos na mente.
Dessa maneira, embora a entidade viva seja de fato parte integrante de mim, sendo como eu também sou, eternamente consciente, e embora a forma eterna da entidade viva seja espiritual, na vida condicionada, a entidade viva artificialmente impõe sobre si mesma a mente e os objetos dos sentidos, que agem como coberturas designativas da alma eterna. Visto que a função natural da mente material e dos objetos dos sentidos é interagir, como podeis tentar impedir tal atração mútua? Já que tanto a mente material quanto os objetos dos sentidos são inúteis, ambos devem ser abandonados por completo, e assim automaticamente ficareis livres de toda dualidade material. Então essa é a reformulação por Vishwanath Chakravarti Thakur da pergunta e da resposta. Então a ideia é essa. Né? Como eu falei, você vai entender que tem essa interação natural do corpo, da mente com o mundo, está aí interagindo, está aí um atraindo o outro, faz parte, esse é o mecanismo. Mas você como alma, você está acima do processo e você consegue se tornar testemunha do processo e não mais vítima do processo. Então você dá aquela distanciada pelo ato de ver-se como testemunha da mente. E aí, como testemunha da mente, você começa a direcionar com a força da sua inteligência espiritual, você começa a direcionar o processo, reconhecendo o que está acontecendo e, de novo, direcionando ele para o metafísico, direcionando para os seus fins, de viver seu propósito, de ficar no aqui e agora, de viver a conexão divina. E enquanto isso tudo está acontecendo, aí não atrapalha mais. Aí não atrapalha mais. É uma camada adicional de informação que você coloca na vida. Então você continua trabalhando, continua se vestindo, tomando banho, comendo, dormindo, fazendo tudo que você tem que fazer, mas você faz agora não mais esperando que ao fazer isso você vai chegar em algum destino, alguma coisa, vai ter uma satisfação por ter cumprido. Não, isso aí você já viu que não dá certo, você agora está vivendo o processo em si da vida. Você está curtindo a jornada, que é eterna. Você está vivendo a vida eterna focada na sua identidade real como alma. Isso é chamado desapego, tão falado desapego no yoga, no budismo, desapego, porque você deu esse espaço, você não se identificou mais com a matéria que está em constante mutação. Você agora está identificado com você, que não está em mutação, com seus objetos, os seus objetivos que não são mais mutáveis, são fixos, como você é fixo. Seu objetivo sempre agora vai ser viver a vida plenamente, no aqui e agora, no seu propósito, de acordo com a sua identidade espiritual, em conexão amorosa. Então isso fica igual, você fica igual e o mundo está lá mudando a cada instante, mas não interessa, porque seu foco é igual, seu objetivo é igual. Por isso você consegue desenvolver equanimidade. Tão falada equanimidade, tão mencionada na Bhagavad Gita. E isso traz paz, harmonia, tranquilidade, porque agora você tem outro foco. Ok? Srila Sridhar Swami. Srila Sridhar Swami é um guru de uns 900, 800, 900 anos atrás. Ele salienta que o sintoma da mente material é a tendência a se considerar o agente e desfrutador último. É claro que alguém com tal mentalidade arrogante será irremediavelmente atraído pelos objetos dos sentidos. Quem se considera o agente e desfrutador irresistivelmente sentirá atração pelos métodos para obter gozo dos sentidos e falso prestígio, isto é, exploração dos objetos materiais.
Então, ao contrário, né? Se você se identifica com a matéria, você está identificado, não, eu sou matéria, então você, de novo, você quer realmente explorar a matéria, você quer fazer de tudo para usar da matéria, naturalmente você vai ficar todo envolvido no mundo material, querendo tudo para cá, é sempre nesse vetor. Eu quero experimentar, eu quero fama, eu quero ser reconhecido, eu quero controlar as coisas para o meu desfrute, eu quero controlar as pessoas para participarem do meu projeto de desfrute. Então essa é a vida material. E nesse desejo a pessoa vai, mesmo que ela seja super poderosa, com karma todo bom acumulado, e ela consegue fazer isso, ela sofre sem parar. Porque nessa mentalidade, você está querendo coisas da matéria, você está em ilimitada ansiedade, sempre. Porque é cheio de desejo, né? O materialista, ele não está cheio de desejo. Ele quer essa roupa, ele quer aquele apartamento, ele quer aquele reconhecimento, ele quer aquele louvor. Aí isso tudo gera infinita ansiedade. Para cada desejo tem ansiedade. Você tem infinitos desejos, você tem infinita ansiedade. Ansiedade, 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 raiva. Quem está muito nessa vidona assim, tem surto de raiva, fica irritado porque não consegue satisfazer todos os desejos. Aí a pessoa atrapalha o elemento, a natureza, outra pessoa atrapalha e fica com raiva. Aí a pessoa nessa correria está com raiva, está com ansiedade, medo. Porque já que a minha vida é totalmente dedicada à matéria e eu não controlo, no fundo, mais, você pode ser imperador do mundo, você pode ser o Saddam Hussein, você pode ser o ditador, mas você não controla, né? Quantos ditadores superpoderosos aí no mundo não conseguem controlar? Stalin, Saddam Hussein, Hitler. Não dá para controlar o mundo. Mais poderoso, então você fica com medo, né? Meus inimigos, quem são? Eles podem estar qualquer um, meu primo, meu irmão. Quem é meu inimigo? Minha mulher, meu filho. Né? Vocês já viram aquelas histórias reais, né? de aristocracia, né? Dos irmão matando irmão, e filho contra tio, tio contra primo, como na Bhagavad Gita, primo contra primo. Quem é meu inimigo? Então, medo. Né? No caso moderno, Saddam, Hitler, medo das outras, né? Outras nações vão me conquistar, vão me matar. Medo. Então você está vivendo com ansiedade, com medo, com raiva, é um inferno. Então esse projeto de se identificar com a matéria, não dá certo nem se você está com tudo, se você está com poder aí que você acumulou de vidas, de fazendo boas ações, aí você acumulou um monte de karma bom, aí você chega, mesmo assim você vai sofrer. Vai sofrer. Você pode ver os poderosos, qualquer país, Brasil, Estados Unidos, você acha que eles não estão lá? Você acha que eles estão tranquilos, em paz? Acha que o Trump está em paz? Acha que o Temer está em paz? Não está. Constante ansiedade, medo. Então essa mentalidade, essa identificação com a matéria, aí fica os desejos, aí só sofrimento. Então nosso chamado é esse, reconheça esse processo, examine na sua vida, faça um processo de autoexaminação, olhe para dentro. Veja se não é isso que está acontecendo. E agora veja que tem uma alternativa. Porque a gente não tem alternativa, é isso mesmo, então vamos lá, né? Vou ficar aqui sofrendo. Não, tem alternativa, aqui está a alternativa. Agora vê como é que você se sente na alternativa. Não tenha medo, a sua vida não vai cair aos pedaços, você não vai ter que morar debaixo de uma árvore, você não vai ter que vender, trinquete na rua, não é isso. Não vai ter que virar hippie aqui em Alto Paraíso. Então você vai viver a sua vida, mas é outro foco. E mudando o foco, você vai se sentir muito melhor. E você vai continuar sendo ativo, produtivo, contribuindo para a sociedade, mas de uma forma muito melhor.
que inclusive a maior contribuição que você pode dar para a sociedade é esse exemplo, de mudar o foco, de mostrar como viver em paz, como viver em harmonia, como viver com integridade, com valores, com propósito, com amor. É o que a sociedade mais desesperadamente precisa, é desse exemplo. E a gente tem que ter esse exemplo justamente lá na capital, na cidade grande, na empresa grande, não é só num lugar assim, afastado, no ashram, numa cidadezinha alternativa. Não, a gente precisa desse exemplo lá. Por isso que eu gosto de fazer esses eventos corporativos, sabe? Porque você está lá. É lá que precisa, lá no mundão corporativo, lá na capital, lá na cidade grande. Não muda não, você continua sendo juiz, político, a gente já passou aqui por tantos, né? Policial, juiz. Não muda não, fica aí. A gente precisa isso, né? A gente precisa de essas pessoas mudando o foco. Acima da mente material, todavia, está a inteligência, que pode perceber a existência da alma espiritual eterna. Não é possível separar a mente material dos objetos dos sentidos, porque eles naturalmente existem juntos. Portanto, mediante a inteligência, a pessoa deve compreender sua forma eterna como alma espiritual, parte integrante do Senhor, e rejeitar por completo a falsa mentalidade material. Aquele que revive sua mentalidade espiritual original se desapega automaticamente da atração material. Por isso, deve-se cultivar o conhecimento a respeito da falsidade do gozo dos sentidos. É isso. Reconhecer a falsidade desse projeto de desfrute material. É só isso que a gente fala. Não é dogma, não. Só reconhece, examina. Veja se funciona. Porque não funciona. Então, reconheça que não funcione e agora busque a alternativa. Quando a mente ou os sentidos deixa-se atrair pelo gozo material, a inteligência superior deve detectar de imediato semelhante ilusão. Dessa forma, deve-se purificar a mentalidade. Através do serviço devocional ao Senhor, tais desapego e inteligência despertam automaticamente. E através do pleno entendimento de sua forma espiritual original, a pessoa se situa de modo correto na consciência eterna. Então esse é o segredo, é você ter entendimento da sua forma espiritual, você ter esse despertar da sua natureza, sua dimensão espiritual. A gente fala, né, na nossa linguagem, você ativar a dimensão espiritual do seu mapa mental. Isso muda tudo, quando acontece de verdade. Quando você entende que além de você ser brasileiro, homem, mulher, aqui e tal, não sei o que, além de todas essas designações temporárias, você tem uma outra identidade que não é temporária, que é o verdadeiro você, sua alma eterna, sua natureza espiritual e, como eu falo também, na medida que você está fazendo essa busca interior de autorrealização, quem sou eu? Naturalmente vai chegar um ponto que você vai ter que perguntar, e quem é Deus? Você vai entender isso quando chegar seu momento. Se você está querendo saber quem você é, naturalmente você vai ter que chegar na raiz. Deus. Que tem um link, né? Aqui foi falado, são minhas partes integrantes, né? Krishna fala na Bhagavad Gita, Mame Vamso Jiva Loke. Então, sempre essa expressão, minhas partes. Então, você vai ter que chegar nessa identificação. Não só eu sou uma alma espiritual eterna, mas eu tenho uma ligação eterna como parte eterna de Deus. Eu sou uma centelha, eu gosto dessa palavra, centelha espiritual. Poética, fica bonita, né? Uma centelha. Eu sou uma centelha espiritual.
Então, isso no processo de identificação correta, de reavaliar quem você é quando isso, pelo conhecimento, desperta, aí que eu falo, aí você ativou a dimensão espiritual do seu mapa mental. Esse é o processo interno, né? Aqui no Caminho 3T eu explico os processos externos, autoaprimoramento, processo interno, autorrealização. O yoga dá os dois. Mas quando você ativa o processo interno, ele começa com jnana, conhecimento. Você tem que cultivar, você tem que filosofar um pouquinho, você tem que parar e perguntar quem sou eu, onde que eu estou, da onde que eu vim, para onde que eu vou. Senão você vai ficar vivendo a vida de forma inconsciente, bobinha, né? Perdida, quase que nem um animalzinho. Né? Se você não para pensar essas coisas, aí qual a diferença entre você e um cachorrinho, né? Tá lá todo mundo correndo atrás dele. Né? A sua vantagem como humano é essa, que você pode parar e pensar. Essas perguntas profundas, existenciais. Então isso é jnana, conhecimento, você vai atrás, quais são as respostas, quais são as opções, entenda isso. O yoga dá isso tudo, né? Bhagavad Gita dá isso tudo. No Caminho 3T eu coloco o básico, na Bhagavad Gita tem mais, Yoga Sutra tem mais, e aí você vai se aprofundando. E aí você vai chegar em Bhakti, em Deus, em devoção, em amor devocional. Depois, calma, agora eu não quero, tudo bem, calma. Vai questionando ainda, vai perguntando, você vai chegar naturalmente nisso, não tem que ser imposto, não, tu tem que aceitar, não, isso a gente não... Não é assim que funciona o yoga. Você investiga, e aí você chega lá naturalmente. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, Hare Krishna. Que Krishna abençoe todos vocês com conhecimento e devoção.